Olá, bom dia. Estamos ao vivo aqui na TV 247, hoje com uma entrevista muito esperada pelos nossos leitores, nossos espectadores. Eu sou Gisele Federici. Vamos entrevistar hoje com Paulo Moreira Leite, o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná. Senador, hoje a nossa entrevista vai ter uma participação à distância do jornalista Ismael Moraes, que é de Curitiba, é parceiro nosso também, colaborador do 247. E a gente vai começar com um vídeo. Primeiro, eu queria agradecer sua presença aqui na TV 247, sua vinda para São Paulo para umas entrevistas hoje, né? E bom dia para o senhor. Bom dia, Gisele, é um prazer. Então, vai ser uma entrevista terrível, com você aqui e o Paulo do outro lado, eu estou assustado. Poucos dias depois de a gente ter noticiado aí a história da chapa com o presidente Lula, né? Então, vai ser uma entrevista com bastante expectativa. Então, vamos começar com essa pergunta do Ismael. Pedir para rodarem o vídeo aí, por favor. Bom dia, Leonardo Atushi. Bom dia, senador Roberto Requião. Senador Roberto Requião, durante a semana se falou muito que o senhor será candidato a vice-presidente do presidente Lula. O blog do Ismael também levantou que o PT trabalha com a filiação democrática sua no PT. Há quantos andam essas conversas com o Partido dos Trabalhadores? É claro que a especulação, Paulo e Gisele, me sensibiliza, mas essa conversa não tem a minha participação e não tem a participação do Lula. São companheiros que reconhecem o meu protagonismo nesse processo de oposição. Primeiro o impeachment, eu sabia no que o impeachment ia dar e as posições que eu tenho tomado hoje em defesa do país. Porque mais do que o Lula, o que está em questão é um modelo de desenvolvimento econômico e social no Brasil. Eles estão simplesmente liquidando com o Estado Social, acabando com qualquer hipótese de um governo fraterno que tenha uma visão solidária com a própria população. É o domínio absoluto do capital, a escravização do trabalho e o fim do Estado Nacional. Esse é um processo, Paulo, que começa na própria Europa. Eu tenho insistido nisso. Quando a União Soviética estabelece o regime comunista com propostas solidárias e a Alemanha é derrotada no seu modelo nazista, que era uma aliança do grande capital com o Estado e que não levava em consideração as necessidades da população e que acaba descambando para o antissemitismo, aquela barbaridade toda. A Europa, com medo do comunismo russo, cede aos trabalhadores e organiza aquilo que nós poderíamos chamar de Estado Social. Respeito aos trabalhadores, respeito à minoria e tudo isso coroado com uma sensibilidade extraordinária em relação à natureza, aquecimento global e aquilo tudo. Mas quando cai a União Soviética, e caiu pelas suas contradições internas, não vamos aprofundar o motivo porque não deu certo o modelo, mas caiu. O capital se reorganiza para voltar. E ele volta em cima de um tripé. Eu tenho enfatizado isso. É a visão dos discípulos do Adorno modernos na Alemanha hoje. Primeiro, a precarização do próprio Estado, com a magnificação do capital através do domínio absoluto do Banco Central sobre o país. O Estado, o governante, se transforma num mandalete, num gendarme do capital para reprimir manifestações da população que passa a ser oprimida por esse domínio absoluto do capital. Segundo ponto de apoio é a precarização do parlamento, através da financiarização privada das campanhas eleitorais. Então, nós não temos mais programas partidários que valham alguma coisa, o discurso de campanha dos candidatos desaparece e todos se subordinam ao interesse dos seus financiadores. Custos enormes, campanhas televisivas, preços astronômicos. E isso termina, se completa com a precarização do trabalho. É o negociado sobre o legislado e a privatização do sistema público de previdência social. Nós estamos vendo isso no Brasil. O que acontece lá se repete aqui. Só que lá o modelo está moribundo. Esse modelo liberal faliu completamente na Europa. Você veja, a Itália fez um plebiscito para estabelecer a prevalência do capital sobre a política. O plebiscito foi derrotado. O primeiro-ministro teve que renunciar. A Espanha está 1 ano e meio sem conseguir montar um governo estável, não é? A Inglaterra
saiu da União Europeia através do Brexit, que foi o próprio capital inglês associado a teses conservadoras, a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, que sai da União Europeia. Então esse modelo moribundo, uma espécie de um zumbido, um morto-vivo de modelo econômico e social, pede asilo no Brasil no momento em que alguns políticos se organizavam para derrubar um governo eleito pelo voto popular. Posso fazer uma pergunta? Qual o papel que o senhor enxerga hoje no presidente Lula e no senhor como resistência a esse modelo? Olha, porque, olha, vamos dizer assim, esse modelo está aí tentando chegar, mas ainda se instalou, mas como é que é? Vamos para a física. Me dê um ponto de apoio e eu moverei o universo. O Lula é o único ponto de apoio para o efeito alavanca da paralisação desse processo de liquidação do Estado Social no Brasil. Apoiar o Lula hoje não é nem discutir aquela história do apartamento que era dele, mas não era dele, é dele, ele não pode vender. Apoiar o Lula hoje é restabelecer o processo democrático, a autonomia do povo brasileiro para escolher o seu próprio caminho e pôr um paradeiro no fim do Estado Social, no domínio absoluto do capital financeiro. Porque cá entre nós, se me perguntam qual é o papel do Lula, qual é o papel do Temer, praticamente nenhum. Ele é um peão nesse jogo. Então o pessoal grita, fora Temer. Eu acho que é fora Meirelles, fora Ilan Goldfein, fora Joaquim Levy, que agora providenciou no banco onde ele tem uma diretoria, né, no BID, uma análise da economia brasileira fratricida, uma coisa rigorosamente absurda. O Lula é o caminho da recuperação da democracia no Brasil. E o seu papel na campanha do Lula, nesse esforço? Qual é o seu papel? Queria que o senhor falasse um pouco. Tem essa conversa de serviço, mas qual é o seu papel intelectual, político? O meu papel é de um militante nacionalista progressista, né? Porque hoje, daqui a pouco, estão dizendo o Requião é stalinista, ele quer promover aqui assassinatos em massa, como aconteceram no período. Tem gente que vai dizer isso. Revolução Armada. Mas não é esse o caso. Eu acho que o Lula é o instrumento que nós temos nesse momento para a recuperação da democracia. Porque eu vejo aí, aqui. O Boulos se coloca, o Ciro se coloca, mas quem é que apresenta uma candidatura viável no Brasil? É o Lula. Quem é que tem aceitado? Cometeu erros o Lula? Claro, se ele estiver nos ouvindo aqui, me desculpa muitos, mas aos erros nós devemos chamar de experiência. Os erros existem para serem corrigidos. O erro foi a conciliação com o capital, a conciliação com um Congresso apodrecido, a tolerância com um processo de corrupção, que ele imaginava que daria outro sentido às coisas. O sentido que se deu foi a Lava Jato que acabou desvendando. Mas o Lula hoje, para mim, é como candidato a restauração da democracia. Uma eleição sem o Lula hoje é uma fraude. Então tiram o Lula e tirarão qualquer outro que se opuser a esse domínio estúpido do zumbi do liberalismo econômico que pede asilo no Brasil e consegue asilo com apoio da banca e de um grupo corrupto de políticos que tomaram conta do país. Que trocam a sua impunidade por emendas parlamentares, por nomeações em cargos. Não tem máquina do Estado hoje mais, não é? Vocês vejam, o ministro da Saúde foi nomeado por quê? Não tem nada com saúde, não. Tinha votos no PP. Educação. Então, a educação é a mesma coisa. Nós estamos num caminho desesperador e o remédio para isso tem que ser democrático. Senador. É a posição que nós temos que tomar hoje. Uma posição nacionalista, democrática e progressista. Deixa eu falar os comentários aqui. Tem bastante gente te elogiando, lembrando da sua atuação como governador do Paraná, dizendo que o senhor representa, e muita gente elogiando essa ideia do senhor como candidato a vice na chapa do presidente Lula. A Silvia Maia diz, melhor vice não existe, Requião é 10. De qualquer forma, mesmo que o senhor não tenha participado dessas conversas de defensores dessa ideia dentro do PT, o senhor veria com bons olhos esse plano? Olha, isso tudo me envaidece. Isso gratifica o meu protagonismo nesse processo. Eu agi nesse processo todo, Paulo, como o Saramago. Perguntaram ao Saramago em um determinado momento quantos anos você tem. Ele disse, eu tenho a idade suficiente para fazer só o que eu acredito sem dar satisfação para mais nada. Então eu não estou preocupado, por exemplo, com eleição, com participação em cargos.
Eu estou bem no Paraná hoje, tanto para ser candidato a governador, como para ser candidato a senador. Eu apareço em primeiro lugar nas duas pesquisas, né, nesses dois cenários. Mas o fundamental é a gente pensar no país e não pensar em eleição. Nós temos que sair desta entaladela em que nos encontramos. Não é possível que o Brasil desapareça como Estado-nação. É aquela velha conversa nacional, democrático e popular, que cada vez mais do que é nacional é popular. Porque as elites não têm mais nada com o Brasil. Perderam a vinculação. Exatamente. Eles estão com uma referência em Nova York, em Miami, em países europeus. O senhor fala de nacionalismo, é uma palavra que há 20 anos era meio um anátema, as pessoas não gostavam. Hoje em dia está totalmente recuperado. Explica um pouco isso. Porque o nacionalismo acaba se afirmando a partir da falência do liberalismo econômico. Países não têm amigos, não é? É a frase do antigo presidente norte-americano, tem interesses. É uma coisa extraordinariamente clara. Quando o Trump organiza, por exemplo, uma comissão para analisar a desnacionalização de empresas americanas, nós estamos entregando o petróleo brasileiro para as empresas que provocaram guerras e genocídios no mundo inteiro. E depois da entrega do petróleo, nós abrimos mão dos impostos, do conteúdo nacional e da preocupação com a natureza. E o raio do Congresso Nacional, em troca de emprego, de emendas e sei lá de mais o que, vota. E, mais recentemente, o Lula convoca o empresariado desequilibrado de direita no Brasil para montar lobby para aprovar o quê? Aprovar o fim da Previdência Pública, que é a Previdência Pública amplamente superavitária. Não, o Temer, né? O presidente Temer convoca. O presidente da República convoca. E 150 empresários se mobilizam para corromper ainda mais o Congresso Nacional. O que não se pode corromper com emprego, com emenda, vai ser corrompido agora por interesse diretamente desses grupos organizados que querem tomar conta desse montante fantástico de recursos da Previdência no Brasil. Então tem que haver uma resistência. Qual é a resistência possível? Dentro do espaço da democracia, a resistência possível é o Lula. E outra coisa, Paulo, nós temos que acabar com esta visão compartimentada. Por exemplo, de chamar o pessoal que protestou contra a Dilma, se equivocou, conduzido pela Globo e pela mídia, exigindo o seu impeachment. Esse pessoal tem que se somar no movimento nacionalista também. Não podemos chamar ninguém de coxinha mais. Tinha informação errada, erraram, e nós precisamos agora, no dia 24, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, de uma manifestação tranquila, não predadora, de grande força social e de opinião da sociedade brasileira, defendendo o Estado-nação, os interesses nacionais, as nossas empresas, o emprego da nossa gente. E tem que ser muito amplo. É claro que o pessoal dos movimentos organizados vai ter um papel importante nisso, mas não pode ser a movimentação compartimentada, fechada nesse movimento. Nós temos que abrir isso para o Brasil. E o Lula tem que ser um instrumento da nacionalidade para dar uma virada nessa verdadeira loucura que está acontecendo. Uma loucura do modelo de Estado e de economia sem fraternidade, sem levar em conta o empresariado nacional, os empregos dos brasileiros e toda a história do nosso processo de evolução civilizatória. As conquistas trabalhistas são conquistas do Ocidente, levaram décadas, foram coroadas pela CLT do Getúlio Vargas e da noite para o dia isso tudo é desfeito numa semi-escravização do trabalho, para colocar à disposição do capital internacional. O que fizeram com a China na época do início do desenvolvimento industrial chinês? Mas a China vivia uma relação medieval com seus trabalhadores naquela época. Naquele momento, o emprego fixo era uma coisa inexistente. Garantia o almoço do trabalhador e talvez o jantar da sua família. Aqui a coisa é diferente. Nós conhecemos todas as conquistas trabalhistas do Ocidente, todas as lutas nos Estados Unidos, na Europa, e as mudanças que ocorreram, mas a CLT do Getúlio Vargas. O povo brasileiro não vai ser escravizado. Se nós não interrompermos esse ciclo desses tarados agora, nós vamos jogar o país ali na frente numa brutal convulsão social.
Senador, o senhor falou em levante dias atrás, né? Levante popular. Aí acho que é o momento da gente trazer a segunda pergunta do Ismael Moraes, que é sobre esse assunto. Vamos colocar o vídeo dele, por favor. Senador Roberto Requião, durante a semana o senhor também falou em levante popular. O Fórum Social Mundial Extraordinário, no dia 24 de janeiro, durante o julgamento do Lula no TRF4, significa a senha para esse levante popular que o senhor propõe? Eu acho que é a senha. É evidente que o judiciário pode mudar o julgamento. O que pode ocorrer com mais facilidade é um juiz pedir vistas para não sair o julgamento naquele exato momento. E dá uma desmobilizada. Mas nós temos que fazer um fórum da democracia. Convidar democratas do mundo ocidental todo, democratas da Itália, que vêm aqui dizer o que aconteceu na Itália com essa barbaridade, o que aconteceu na Espanha, o que aconteceu na Grécia, minha gente. A Grécia, que é a base da democracia ocidental, não existe mais como país. Foi completamente liquidada por um processo econômico muito parecido com a securitização das dívidas. Essa proposta que o Serra lançou no Senado, que nós derrubamos num primeiro momento, ela, por mágicas regimentais, voltou para a Comissão de Economia e agora, sob o guarda-chuva dos empregos e das emendas, foi aprovada por 2 votos no plenário do Senado Federal e vai para a Câmara. Essa securitização acabou a Grécia como país, como nação, como soberania. Por que ela é tão prejudicial? Assim? Porque você vende as dívidas ativas já negociadas, as dívidas sobre as quais não paira dúvida judicial alguma, com um desconto estabelecido pelo governo e pelo banco, a financeira, o banco que assumir a sua cobrança. Em Belo Horizonte o desconto foi de 70%. É um roubo, é uma síntese isso. Agora, é claro que numa véspera de eleição, o prefeito, o governador, querendo fazer aparecer alguma coisa, faz qualquer negócio, mas o Estado continua garantindo isso tudo. É um aro, uma antecipação de receita orçamentária que liquida as administrações na sequência. Daí vem o quê? Daí tem que vender tudo. Daqui a pouco, o Palácio Alvorada e o Palácio do Planalto vão ser vendidos. Um para o Bob's e outro para o McDonald's. Porque não há mais nada a entregar no Brasil a continuar essa desesperadora mobilização de privatização da nação brasileira. Senador, quer terceirizar o Brasil. O senhor fez uma descrição perfeita desse negócio, completa e rápida. Eu queria saber assim, quando a gente se pergunta como isso foi possível, porque várias vezes eu acordo de manhã, olho o jornal e falo, não é possível. Eu não estou vivendo nesse país. E tá. Como é que isso foi possível? Isso foi possível por um desmonte midiático. Ao longo do tempo. A desmoralização da Petrobras. Roubo na Petrobras houve? Sim. Muita gente, inclusive, do nosso campo político. Cadeia para eles, Paulo. Agora, vamos entregar a Petrobras por bandidos internacionais que já provocaram genocídios? Veja o êxodo de países na Ásia. Depois que grupos financeiros e potências hegemônicas predaram a sua natureza, predaram o seu esquema político e administrativo para tomar conta das suas reservas naturais. Então nós estamos vendo isso, mas bateram na política. Desmoralização absoluta da política. O político é, acima de tudo, um canalha. O sistema é um sistema corruptor. E a desmoralização de tudo, de repente, pessoas sem grande profundidade de conhecimento histórico, econômico e social te dizem no plenário do Congresso Nacional, mas qual é a saída? Não tem saída. Claro que tem saída, você não tem. É maneira de explicar a saída. Como é que a Alemanha saiu em 30 da brutal recessão que tinha? Você sabe que um tal de Horace Greeley, Hjalmar Schacht, tomou a direção da economia alemã. Ele era um liberal. Virou ministro, se transformou num alemão antes de ser liberal. Primeira coisa, a Alemanha só negocia com quem comprar dela. Não pagava mais nada em dólar. A moeda alemã não era conversível, ele teria prejuízos brutais. Então era troca. A Alemanha compra trocando por produtos produzidos na Alemanha. E depois cria uma moeda não moeda. Saque-mefos.
com algumas grandes empresas do setor metalúrgico metal mecânico. Esse saque era o seguinte: ao tempo em que ele pegava a rolagem da dívida alemã e jogava para zero, os capitais alemães que existiam, e a Alemanha tinha um peso que era o Tratado de Versalhes. Praticamente 80% do que ela produzia era para pagar a dívida. Mas ele segura essa história do Tratado de Versalhes, deixa de pagar, isso acaba desaparecendo pela inviabilização da própria estrutura da alemã no mundo, e ele joga a remuneração do capital, a esterilização do capital para baixo. Daí oferece o saque-mefo. Era uma letra garantida por estas empresas, mas na verdade garantida pelo governo alemão, que tinha uma remuneração de 4,5% ao mês. Quando ele joga a remuneração da rolagem para baixo, os detentores do capital na Alemanha dizem: meu Deus, vão pulverizar o dinheiro que nós temos. Dizem: não, vocês podem investir na letra MEFO garantida por essas empresas, mas garantida a fim e a cabo pelo Estado alemão. E com esses recursos ele começa a recuperação da infraestrutura da Alemanha. Nenhuma preocupação social nisso. Sim, mas em 6 meses acabou o desemprego. Governo que a gente que deixou que acabou com o nazismo, né? E acabou no nazismo. No nazismo. Acabou no nazismo. Mas começa as autobans, as estradas, o setor metal mecânico. Em 6 meses a Alemanha tinha acabado com o desemprego. E conta a lenda que a inflação acabou numa semana. Então, o Hitler aproveitou aquilo tudo para viabilizar a grande corrida armamentista. Mas isto foi na Alemanha. Mas vá para os Estados Unidos. Fazia a mesma coisa, a recessão americana, assim a recessão americana, com a quebradeira imobiliária da Flórida. E daí, naquela época, surge um sujeito que todo mundo conhece hoje, que é o Henry Ford. E pega as ideias do Taylor. O Taylor é o economista que dizia o seguinte: você aumenta a produtividade com a especialização do trabalho. Ele pega essa ideia da especialização do trabalho, põe numa linha de montagem e começa a fazer os seus Fordinhos. Então um grupo de operários fundia o bloco, o outro usinava o bloco, o outro fazia o diferencial, o outro moldava a lataria, e a produtividade aumentou de uma forma fantástica. O Ford acaba vendendo essa ideia para toda a economia industrial alemã. Todo mundo entra na história da linha de montagem. Daí o Franklin Delano Roosevelt, o presidente, resolve condecorar o Ford. Chama o Ford: você vai receber a maior comenda americana porque você aumentou de forma fantástica a nossa produtividade. E o Henry Ford recusa a comenda. Mas por que você recusa? E ele responde: presidente, porque nós estamos aumentando a produtividade e nós não temos mercado de consumo, nós não temos demanda, nós estamos inviabilizando definitivamente o desenvolvimento econômico norte-americano. Meu Deus, mas o que eu faço? Ele dá a receita básica. Por lei, Roosevelt, diminua a carga horária dos trabalhadores, mais trabalhadores entrarão no mercado de produção e, portanto, no mercado de consumo. E aumente o salário deles por lei também. Então, diminui a carga horária e aumenta o salário. O que o maluco do presidente brasileiro está fazendo? O contrário. Aumenta a carga horária, diminui o trabalho, liquida a aposentadoria. E ali começou o New Deal, o novo pacto americano. Depois disso, o que ele fez? O Temer fez o congelamento dos investimentos públicos por 20 anos. O Roosevelt fez dívidas, porque afinal de contas um país, um Estado nacional não é uma família que tem que ficar dentro da receita, e com os empréstimos ele começou a impulsionar o desenvolvimento. Estradas, escolas, hidrelétricas, portos, e esse investimento recriou o círculo virtuoso do desenvolvimento econômico. Então temos 2 exemplos. O exemplo alemão e o exemplo americano. Exatamente o contrário dessa loucura do Michel Temer e do Moreira Franco, né? Moreira Franco virou agora o preceptor econômico do governo da República. É de morrer de rir isso. Mas não fica só aí. Como é que o Japão saiu do prejuízo, da grande crise? Keidanren era uma associação parecida com a do Chassi. As grandes empresas passaram a funcionar com financiamento do Estado. E como eles estavam muito atrasados tecnologicamente, o Estado passou a financiar o desenvolvimento de novos produtos. E essa associação jogou o Japão para frente. Ah, mas o Japão tem uma dívida fantástica. Que importância tem a dívida? A importância capital é o juro que você paga por ela.
Nos Estados Unidos, hoje, o juro é 0,55 ou 0. Quando passa do Fed para a banca privada, vai a 3. E nós estamos com o maior juro do mundo. Nós, hoje, apesar da recessão provocada pela falta de investimento, porque não há inflação nenhuma na Antártica e no Ártico, né? Também não há atividade econômica, é urso, pinguim, foca, e eles pararam a economia brasileira. Mas os bancos, nos seus balanços trimestrais, continuam batendo recordes de lucratividade. É verdade. Então, eles estão paralisando o Brasil na esperança de que capitais do mundo reproduzam a mágica do crescimento chinês. Mas a China superou isso com um governo centralizado, ela diversificou a execução, mas manteve o planejamento centralizado, as propostas e, de certa forma, privatizou a execução, que parece uma coisa bem interessante. A empresa pública como a privada foram engendradas por nós, os homens, na evolução da sociedade, e devem ser apropriadas na medida em que elas sejam importantes para o bem-estar social. Você veja, a tecnologia avança no mundo. O que acontece com o avanço da tecnologia? A ideia básica é de que a robotização, o avanço tecnológico, diminuísse a carga horária dos trabalhadores para eles se desenvolverem intelectualmente, o nível de consciência da sociedade levantasse, a inteligência. Não, ela é apropriada pelos donos do capital e sacrificam o trabalho e ocasionam o desemprego. Isso tudo tem mais lucro. Isso tudo tem que acabar no mundo. Senador. E esta revisão no Brasil precisa começar com um freio nesse equivocado liberalismo econômico. E o nome deste freio, com as suas qualidades e os seus defeitos nesse momento, é Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência da República. Referendo revogatório para essa bobajada toda que foi votada por esses nefelibatas, que estão vendendo o Brasil por um emprego, por uma emendinha no seu município, puxado de uma creche, uma sala de aula numa escola, uma ambulância, um carro da polícia, e vendem o Brasil com isso. Tem que dar uma parada nisso, e me perdoem a franqueza. Eu sou crítico da política econômica do governo do PT. Talvez eu tenha sido, você estava por lá, a única oposição que teve o Lula e a Dilma com o Meirelles e o Joaquim Levy. Mas hoje, eu não tenho dúvida alguma, o Lula é a esperança de pôr um paradeiro nesse processo e recomeçar, revogando tudo, fazendo o Brasil pensar nos seus direitos. E quem tem que decidir isso é o povo brasileiro. Não é o Bradesco, nem o Itaú, nem o Moreira Franco, nem o Romero Jucá. Isso é uma piada, é o fim do mundo isso. Estão absolutamente escravizados. E de repente, não é? Estão todos eles soltos, operando, mandando, votando, comprando voto no Congresso, e vem essa conversa de que o Lula tinha uma merda de um apartamento numa praia, que seguramente você não queria passar um fim de semana lá, Paulo. Senador, um apartamento que cá entre nós, com franqueza absoluta. Os empreiteiros que eram donos do empreendimento naquele momento dificilmente cobrariam isso do Lula. Iam dar para ele sim, mas não deram. E não significa que ele tenha aceitado receber. E o Moro quer botá-lo na cadeia por isso, mas ninguém põe na cadeia quem está entregando o petróleo, quem está eliminando os impostos, quem está eliminando a preocupação com o controle da natureza e o conteúdo nacional. É um desequilíbrio absoluto esse processo. O Lula agora, me perdoem, os que vão achar extremamente estranho que o único senador que fez oposição à política econômica do PT diga isso. O Lula é a saída para recomeçar o Brasil a pensar no seu destino. Eu queria perguntar, como é que o senhor vê que a gente consegue garantir essa saída, que a gente sabe que ela está ameaçada pela justiça e pela cumplicidade de todo mundo que se aproveita da justiça. Como é que a gente garante isso? Como é que a gente garante essa candidatura, garante que o povo possa ser ouvido nessa eleição? O direito, dizia um velho, que se não me engano era seu trisavô, Paulo, é a cristalização da força. Mas o direito é sensível a pressões, são pessoas que fazem isso. Tem o Supremo Tribunal Federal, tem tudo. Uma grande pressão tem que ser viabilizada. O Lula precisa participar desse processo eleitoral. O Lula, nesse momento, ele configura a única possibilidade que nós temos de recomeçar
O processo de discussão democrática no Brasil está na mão do Bradesco, do Itaú e do capital financeiro internacional. E, de repente, a impressão que eu tinha era que tudo estava sendo patrocinado por interesses norte-americanos. Mas daí o Donaldo Trump ganha lá nos Estados Unidos, né? Parece que a Disneylândia ganhou a eleição. É o Donaldo e o vice é o Mickey. É o Mickey, né? Os dois. E ele resolve dizer que a América para os americanos, que não deixa mais o capital sair dos Estados Unidos. Então isso significa que esse dinheiro também não viria mais para este sonho bobo do Moreira Franco e do Macri lá da Argentina, não é? Mas ele não vai poder fazer isso, o Trump. Por quê? Porque nos Estados Unidos, na verdade, quem define a política externa não é o presidente, é o Congresso Nacional. E o Congresso lá é republicano, que é financiado pelos capitais que foram para a China. Então ali ele não vai poder mexer. Mas ele vai mexer na vinda de recursos para o Brasil e para a Argentina, basicamente. Então é mais uma garantia de que essa bobagem não vai funcionar. O que eles querem, todos eles? Olha, outro dia, a convite da Cátia Abreu, eu fui jantar com um grupo de parlamentares na embaixada chinesa. O embaixador, um cara extremamente simpático, estava lá explicando o interesse que eles têm no Brasil, a solidariedade, a fraternidade do novo governo. Eu fiquei encantado, eu fui às lágrimas. Daí ele me disse que tinha 200 empresas chinesas no Brasil já, que maravilha. Estão nos ajudando na evolução da tecnologia, estão transferindo conhecimento. Daí ele explica, e no Nordeste nós queremos plantar cana. Plantar cana? O Brasil virá um plantation, mas por quê? Porque nós precisamos combater a poluição na China. 2/3 da área chinesa já tem chuva ácida. Ou seja, a poluição já vem plantando é brutal. Então a cana é para botar o álcool, o etanol no lugar do metano do combustível fóssil. Diminui a poluição. Plantar cana no Brasil vai virar uma plantation, como a Inglaterra fez na África. Cana mecanizada não dá um emprego, ocupa... Vocês vejam bem, são os interesses chineses. Ele estava defendendo o interesse da China. E nós? Não estamos defendendo nada. Não. Mas onde é que eu quero chegar? Aquela hegemonia do interesse norte-americano acaba no desespero desses caras que estão no governo de ficar no governo, não ir para a cadeia. Então eles estão abrindo para a China, abrindo para quem puser algum dinheiro que sustente a posição deles. É uma verdadeira loucura. Nós temos que fazer tábula rasa nesse processo. E a tábula rasa tem que ser feita no processo democrático. A democracia é a única saída. O que é a democracia? Eu lembro do Otto Maria Carpo, né? É um regime que procede pelo voto da maioria, mas se define pela sua essência. E a essência da democracia é o direito das minorias terem acesso à comunicação, à rádio, à televisão, à informação e, pelo convencimento, poder se transformar em maioria também em determinadas circunstâncias. Então, nós que não somos donos da verdade, mas que temos muita clareza que esse liberalismo econômico é uma mentira opressora de domínio do capital, queremos a volta da democracia para o país. Isso é possível nesse momento com a eleição do Lula para presidente da República. E a sua participação no processo eleitoral. E a sua participação nessa campanha, qual vai ser? A minha participação... Todo mundo está aí, a minha participação... Os nossos ouvintes já falam assim, e aí, Requião, vai lá, Requião, é o que é tua, Requião. A minha participação, você está vendo aqui, é o entusiasmo que eu tenho. Estou com 76 anos de idade, quase que uma vida inteira de militância. E eu tenho uma marca genética social. É uma revelação que vocês dois aqui provavelmente não têm conhecimento. O primeiro partido operário do Brasil foi fundado pelo meu bisavô. Eu não sabia. Que era um sergipano de Divina Pastora, que formou-se em Direito no Recife, daquela época do Tobias Barreto, aquela gente toda, e por circunstâncias da vida foi estudar em Córdoba, na Argentina, na Universidade Jesuítica. Ele voltou para o Brasil e no dia seguinte da proclamação da República ele fundou o Partido Operário Brasileiro. Antes da ideia marxista, mas eram os socialistas utópicos da Rússia, da França, do mundo, e com ideias, com uma visão mais clara, pela esquerda, do Adam Smith, do Davi Ricardo, do Bentham. Ele propunha a reforma agrária,
para produzir alimentos. Ele achava que a estrutura brasileira não podia continuar sendo a herança dos senhores feudais, que a terra tinha que ser dos brasileiros que trabalhavam. Esse partido foi organizado no sul do Brasil, não foi no Nordeste. Eles, em Curitiba, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, no mesmo dia, no dia seguinte da proclamação da República. Eu encontrei outro dia em Guardados da Família o manifesto no jornal 19 de dezembro, que era um jornal que ele editava também. E estou publicando no meu gabinete o manifesto do primeiro partido operário de tendências sociais marcadas do país. Ele propunha, por exemplo, uma modificação brutal no direito. Você sabe que o único direito que dá conta da China hoje é a conciliação, né? 1,5 bilhão de habitantes, se você fosse inventar o direito romano lá, com as instâncias, os recursos, nada mais funcionava. A China tem 110 ou 113 mil advogados, que são os conciliadores. Nós em São Paulo temos algumas vezes mais do que isso. Só que a China tem 1,5 bilhão de habitantes. Então, ele propunha o direito arbitral. E o fim desse espaço de chicanas e de domínio de pessoas que ocorre na nossa estrutura jurídica. Educação pública, reforma agrária, direito arbitral e uma série de mudanças. Eu estou publicando isso. Eu acho que a gráfica do Senado me entrega essa semana 2.000 exemplares. Senador, vamos escrever. Mas então você pergunta qual é a tua participação. É a participação nessa reflexão de que o mundo tem que mudar, que o Brasil precisa urgentemente de uma mudança e que nós temos que entrar nesse jogo. Ora, fundamentalmente como militante, sem nenhuma preocupação com candidatura. Eu posso ser candidato a senador do Paraná, a governador do estado. Eu tenho aqui a convicção de que pelos bons 3 governos que eu fiz antes, eu me elegeria no Paraná com algum conforto. Eu acredito nisso piamente, né? Mas eu prefiro que a minha participação se reflita no que eu estou fazendo aqui com vocês, essa discussão que nós estamos fazendo a cada dia. O Patrus Anania organizou uma frente pela soberania nacional, eu presido essa frente, o Patrus Secretaria, e uma série de parlamentares nas regiões do país estão presidindo. Nós estamos levando essa discussão a vários lugares. Nós já fomos a Paraíba, nós já fomos a Bahia, nós já fomos ao Sergipe, nós estamos andando pelo Brasil, já estivemos aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, nós estamos tentando fazer a publicidade disso. O que é publicidade, Paulo? Publicidade é um conjunto de ideias para um número reduzido de pessoas. Para você formar um grupo de pessoas que possam entender o que está falando. Depois vem a propaganda, que são ideias reduzidas, né? São os slogans para um número maior de pessoas. O Brasil precisa tomar consciência de que é primeiro quadros e depois a consciência do conjunto da população que esse caminho está errado, que esse Moreira não reflete as necessidades do país, que nós estamos vendo banqueiros mandando. O balanço dos bancos nos dá a realidade dessa crise. Saia na rua e veja o número de empresas pequenas e médias fechadas, e esses doidos ficam dizendo que tudo está bem, e o BID agora, já fala em recuperação, na mão do Joaquim Levy, faz um exame disso tudo e diz que nós precisamos acabar com a Previdência Pública, ou seja, querem meter a mão também no dinheiro da Previdência. E o Banco Mundial falando das universidades. Agora, não esperem de mim a afirmação de que a nossa CLT é perfeita. Eu já fui advogado trabalhista, conheço escritórios que vivem de achaque em cima do direito dos trabalhadores, bons patrões são pressionados por vigaristas que têm escritórios jurídicos. Isso acontece também. Acontece em qualquer lugar. A Previdência tem erros brutais. Ou seja, tem que ser reformado. Inclusive, eu recebo uma verba com o ex-governador, como todos os ex-governadores do Paraná, e a verba do Senado também. Então se pergunta, por que você não abre mão disso? Porque cada vez que eu faço um programa com esse, eu tenho processos. E o judiciário me condena. Não, você disse que o Temer não sabe o que está fazendo. 100 mil reais para o Temer. Eu estou pagando isso tudo e me defendendo com essa verba de ex-governador, a qual eu sou essencialmente contra. Porque eu participei daquela comissão dos grandes salários e o meu voto contra a Cátia Abreu foi para lidar com isso tudo. Mas nós estamos sofrendo uma pressão brutal do judiciário e do Ministério Público que navegaram no caminho da direita. Foram fazer estágios em Harvard, em fundações alemãs, e voltam pregando isso aí. Por quê?
porque para subir na carreira, o bacana é ser de direita. Dizer que fez teve um período numa fundação alemã, outro período em Harvard. Vamos ao fulcro do negócio. Sérgio Moro é agente da CIA. Agente da CIA, porra nenhuma. O Sérgio começou a agir numa denúncia do meu governo da CC5, as contas de não brasileiros, que é 5 vezes maior que o mensalão da Petrobras. A denúncia foi nossa, do presidente do Banestado, ele trabalhou, o Celso 3 trabalhou, não conseguiram prender ninguém significativo. Agora, não é agente da CIA, não, mas ele é fascinado pelos Estados Unidos e foi capturado pelo pecado preferido do diabo, que é a vaidade. Uma vez, 2 vezes por mês, vai para os Estados Unidos, vai naquele programa 60 Minutos, faz palestras, muito provavelmente remuneradas as palestras. Ele está encantado com o sucesso que ele está fazendo e se convenceu que ele é um Savonarola. Savonarola, o Torquemada e o Savonarola lá na Itália. Só que outro dia eu fui a Florença. Eu presidia o Parlamento Europeu Latino-Americano e fiz um encontro em Florença. E na frente do Palácio Vecchio tem um lugar onde o Savonarola foi queimado quando começou a se meter em política. Ele parou um pouco de queimar os incrédulos, os que não eram fiéis à moda que a igreja gostava, se meteu na eleição do Papa. E o Papa fincou lá um palanque na frente do Palácio Vecchio e fritou o Savonarola. Porque ele está interferindo num problema do qual ele realmente não tem preparo e não entende. Não entende de sociologia, não tem conhecimento histórico, não está vendo o que a economia está fazendo com o planeta Terra. E de repente acha que a sua tarefa no mundo é botar o Lula na cadeia por um apartamento que é do Lula ou não é do Lula. E se é do Lula, que dê pro Lula, ele vende esse troço. Sandro, e o projeto de abuso de autoridade? Tem uma pergunta sobre o projeto de abuso de autoridade, que o senhor é relator. O projeto de abuso de autoridade é muito mais amplo. É uma coisa que estava no Senado há mais de 9 anos. É acabar com aquele cara, você sabe com quem você está falando, que pode ser o fiscal de rendas municipal, pode ser o fiscal de rendas estadual, federal, pode ser um parlamentar, pode ser um juiz, pode ser um promotor, pode ser um policial da esquina, da Guarda Civil ou o delegado da Polícia Estadual e Federal. Mas eu acho que se enquadra bem no Lava Jato. Não tem nada com Lava Jato isso. A Lava Jato, se está cometendo arbitrariedades, vai ser enquadrada. Mas o objetivo é enquadrar o abuso de autoridade, não é a autoridade, é o abuso que tem que ser enquadrado. Quem não sai do limite da lei não tem que se preocupar com isso. Mas a rapaziada parece que agora está acima da lei, é hermenêutica. A lei é o que eles acham que seja, não é o que o Congresso escreveu. Eles enlouqueceram nisso. A vaidade os capturou e a vaidade é o pecado preferido do capeta. E agora, não vão me imaginar que eu sou contra a Lava Jato. Quando isso começou, eu saudei em prol, você estava lá no Senado. Eu acho que abriu a tampa da corrupção no Brasil. Isso foi muito importante e continua sendo importante. E nos limites da lei ela tem que continuar. Mas essa prevalência da meninada concursada para mandar no Brasil, sem ter conhecimento de história, de economia, sem conhecer o mundo, resolvem agir, são elogiados por uma mídia ligada ao capital financeiro e acabam sendo involuntariamente, eu acho que a maioria absoluta, de forma involuntária, instrumentos do entreguismo e do fim do Estado Social brasileiro? Não mesmo. O senhor tinha uma popularidade de mais de 80% no Paraná, assim, era o político mais popular do Estado, tudo tranquilo. Até que o senhor resolveu ficar contra o impeachment da presidente Dilma. Aí sua popularidade caiu. Sim, caiu. Agora ela voltou a subir. Explica um pouco esse fenômeno, que eu queria que é uma coisa importante. As pessoas estão entendendo que eu conhecia as pessoas que estavam operando o impeachment, e embora o natural fosse que eu me opusesse ao governo da Dilma, porque na verdade quem se opunha era eu, porque estava lá Moreira Franco, Serra, Tasso Gereissati, Aécio Neves, PMDB, PSDB.
todos com este jogo do liberalismo econômico, do austericídio, e eu estava mostrando que, com base na experiência alemã, da experiência japonesa, da experiência norte-americana, o caminho não era esse, que esse era o equívoco, que esse era o caminho da desnacionalização, de interrupção de todo o processo civilizatório brasileiro. Eu achava que estava errado, eu pressionava. E tem mais ainda. E no fim a Dilma se comprometeu conosco. Derrubem esse troço e eu convoco uma eleição geral e vamos mudar a política. Fez essa proposta. E por que não deu certo? Não deu certo porque nós tínhamos 30 votos. Daí não deu certo. Eu contei isso outro dia num programa de um blog. Vamos repetir aqui. Sim. Na noite anterior, o Lobão, que coordenava os 3 votos do Maranhão, soube que a Dilma podia se salvar. Naquela conversa destramelada que ela tem, sem muitos cuidados, tinha dito que o filho dele era ladrão. Não tinha prova, não tinha nada, era uma opinião que ela devia ter calado naquele momento. Podia ser verdadeira ou não, eu prefiro que não seja verdadeira. Mas eles ficaram enfurecidos. O Lula foi na casa do Lobão uma noite para ver se segurava. Nós tínhamos 30 votos, 3 eram do Maranhão. E o Lobão já disse, mas não, chamou meu filho de ladrão, nós vamos votar pelo impeachment da Dilma. E o Lobão era ministro da Dilma. Quando caíram esses 3 para 27, e 27 eram necessários, daí outros senadores que não queriam impeachment, mas não queriam ficar fora de um governo, disseram, não, o outro sai, nós vamos ficar sem governo, sem condição de apoiarmos as nossas bases, e de 30 nós caímos para 21. Foi a Dilma, a companheira Dilma teve um ato de sincericídio e morreu ali. Mas eram 30 votos, né? A Dilma, eu conversava uma manhã dessa, Paulo, com o Herman Benjamin. Sim. Eu não sei se o Herman vai gostar do que eu estou falando. Conta aí, você vai falar. É a segunda, que é um grande sujeito, é meu vizinho de apartamento, eu conheci ele no Texas, dando aula na Universidade de Houston. Sim. É um cara porreta, o Herman Benjamin. Uma seriedade absoluta. Gosto muito dele. E ele, conversando daquilo tudo, ele me disse que tinha liberado as acusações contra o Pimentel e, no meio da conversa, disse, Requião, eu interroguei 68 testemunhas no caso da presidente Dilma e do Temer. A Dilma é uma mulher séria, Requião. É isso aí. A Dilma é uma mulher séria, mas ela é uma desastrada com o seu sincericídio. E daí, esse pessoal tomou conta do governo. E tomou conta do governo para destruir o Estado Social brasileiro. Eles têm ódio de trabalhador. Eles não se identificam com o trabalhador. É um congresso de patrões. Todos eles estão imaginando uma empregada doméstica indo reclamar o que eles não pagaram na Justiça do Trabalho. Agora, com a Previdência é um pouco diferente. Porque com a Previdência, embora eles sejam patrões maiores, como Tasso Gereissati, ou menores, como pequenos empresários que se elegeram com o seu dinheiro, com a mobilização do seu capital, na maioria, é evidente que tem outro tipo de inserção. Eles se identificam com a aposentadoria porque eles têm uma tia que vai se aposentar. Eles mesmo com um pequeno empresário, fica pensando, não, amanhã eu tenho uma aposentadoria, não sei como vai o meu negócio, eu tenho um primo, eu tenho um parente, eu tenho um amigo. Então, há uma identidade com o perdedor. Fica mais difícil. Agora, tem 150 empresários convocados pelo nosso amigo presidente da República para comprar o Congresso. Eu tive uma notícia do pessoal da base de que eles não tinham 200 votos para aprovar a reforma previdenciária. Então tinha que comprar 108. E é comprar mesmo, uma coisa sórdida, porque ninguém vai se convencer de que esse desmonte da Previdência é uma correção dos seus erros. E a Previdência tem erros, tem absurdos que precisavam ser corrigidos. Não vamos também mentir para a população. Tanto a CLT como a Previdência precisavam de uma crítica evolutiva, mas eles estão acabando com isso. A ideia é o trabalhador brasileiro escravizado, o Estado funcionando sem nenhum sentimento de fraternidade, é o próprio sentimento cristão abolido disso tudo. E eu não consigo entender como é que participação das igrejas evangélicas apoiando essa barbaridade que é o elogio do dinheiro, o elogio do mamon bíblico. Não se pode servir a Deus e a mamon. E mamon não é o diabo. Que é o mamon? Mamon é uma palavra que em hebraico significa tão só e singelamente dinheiro.
Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, não se pode servir ao dinheiro e os seus detentores e a população brasileira. Você tem aí os dados, né? 5 ou 6 brasileiros têm um capital maior do que 55% da população. Isso é uma loucura, minha gente. O mundo não pode viver assim. Isso é um país inviável. É inviável. É um modelo inviável, não é só no país, ele é inviável no mundo. Assim como o avanço tecnológico que desemprega e viabiliza a acumulação de capital e que deveria servir à diminuição da carga horária e aumento da qualidade de conhecimento e da cultura das populações, não pode continuar sendo canalizado para a concentração como está sendo. Nós temos que começar a pensar nisso. Senador, Começar a pensar nisso. Senão, questão. o que é que nos resta? Ou me vestir de gari para viver o meu dia de prefeito Dória em São Paulo. No Paraná tinha uma bala, na minha infância, chamava-se Bala Zequinha. Os irmãos Franceschi, eu lembro até hoje isso. E, então, o Zequinha era um bonequinho, então tinha o Zequinha Gari, o Zequinha Milionário, o Zequinha Piloto de Avião, e a gurizada colecionava aquilo e ganhava alguns prêmios quando fechava. E tinha o Zequinha Complicado. O quase impossível é o Zequinha Governador de São Paulo. Senador, eu queria trazer uma questão aqui que tem algumas pessoas mencionando, que é o fato de o senhor ser um grande combatente desse golpe, mas estar filiado ao partido do golpe, que as pessoas estão falando, lembrando o partido de ladrões e etc. A senadora Cátia Abreu, que é uma grande combatente ao seu lado, foi expulsa do PMDB. O senhor pretende sair do PMDB? Eu não. O PMDB, eu gostaria muito que eles saíssem do PMDB. O PMDB é um partido, o documento básico do PMDB chama-se Esperança e Mudança, foi feito lá atrás. É democrático, desenvolvimentista e nacionalista. É o grande documento escrito sobre a economia no Brasil para esse momento que nós vivemos. Então, eu pergunto a você, você é brasileira, você tem um governo que está sendo acusado de tudo. Você quer sair do Brasil, passar para o Paraguai, se naturalizar paraguai ou boliviana? Não. O PMDB é uma estrutura partidária que está sendo comandado por essa gente agora. É uma ferramenta política. E a ferramenta continua sendo... E a base do PMDB é muito boa, como a base do PT é fantástica. Eu, às vezes, quando um petista me pergunta isso, eu pergunto se eles não querem sair do PT depois das acusações pesadas feitas aos seus quadros. Muitas falsas e outras extraordinariamente verdadeiras. Não é o caso é brigar por aí. Não tem essa história de sair do PMDB. O PMDB é um instrumento político que eu fico enquanto puder. E se puder transformá-lo, é o que eu quero fazer. Eu não sou de fugir de parada, não. Uma coisa, como é que o senhor viu essa vitória do candidato de direita? Não tem importância no partido que você está, mas como você está em determinado partido. Como é que você consegue combater? Eu estou combatendo tudo que eu acho errado, não estou preocupado com a eleição, não estou preocupado com essa história de expulsão, esses constrangimentos não me abalam. Eu ajo como um militante brasileiro, nacionalista e um admirador profundo do sistema democrático. Como é que o senhor viu essa eleição no Chile, com essa vitória do candidato da direita lá? Como é que o senhor viu isso? Como isso sinaliza alguma coisa sobre o Brasil? Eu tenho uma tese. Por exemplo, na Argentina, como é que o Macri ganhou aquela eleição? Acusações de corrupção contadas em prosa e verso pela mídia, pela televisão e por tudo mais. Foi aí que então, o Macri ganhou. A visão do povo dizendo, não é possível, são ladrões mesmo. E que de repente tem ladrões mesmo, pesados. Não, porque sempre tem, então, até para isso está tirando o foco da visão nacional. O pessoal está perdendo emprego, está perdendo direitos. O governo está dizendo, vamos acabar com os privilégios. Onde é que estão os privilégios? Os privilégios estão nos parlamentares, eu, por exemplo, que tenho essa verba de representação, que salva e me mantém vivo na política, porque senão eu estaria simplesmente liquidado, para mim é provisória. Nenhum interesse nela, mas é legítima defesa da minha atividade política. E condenação em cima de condenação. Quando uma condenação eleitoral para os adversários é R$5.000, para mim é 150. É um verdadeiro ódio do sistema judiciário em relação a mim. Eu não acredito que de todos. Agora, por quê? De onde é que vem isso? Quando eu era governador, o judiciário resolveu levantar o salário e fez sem lei. Lei é um ato jurídico complexo. Ela tinha que ter iniciativa do judiciário para um aumento, tinha que passar pela Assembleia e tinha que ter a sanção do governador. Se eu topasse aquilo, além de quebrar o Estado do Paraná naquele momento, eu estaria cometendo crime de responsabilidade, porque não era objeto de lei e eu não paguei aquele troço.
Eles ficaram com ódio de mim. Eu tinha 38 processos condenados em primeira e segunda instância. Os 38 foram eliminados no Supremo Tribunal Federal. Então, era uma revanche corporativa de um grupo um sindicato de funcionários públicos que eram juízes em determinado momento, contra uma atitude de preservação do Estado do Paraná. Isso pegou pesado, porque os juízes são também como os parlamentares. A base genética é a mesma. Eu e você, se tivermos feito concurso, podíamos ser juízes. Qualquer um. E hoje, nessa estrutura concurseira, num Brasil que não oferece muitas possibilidades de acesso econômico às pessoas, todo mundo quer um cargo público. Faz concurso para delegado, para bombeiro, para polícia militar, para oficial da polícia, para juiz, para promotor, para auditor da Receita. Estuda o que se tem em vista. O salário, nenhum ideal em relação à profissão. E depois a luta sindical. A luta sindical. Queremos as nossas prerrogativas. Não é bem assim. Todo mundo tem... Esse meu antagonismo com o juiz no primeiro governo acabou no segundo. Um desembargador foi eleito, Vidal Coelho. Esse cara me liga um dia e eu achando que a guerra ia continuar, que eles tinham ódio de mim. Ele me telefona e diz: Requião, preciso conversar com você. Vamos marcar uma audiência. Não, que audiência nada, vou mostrar na tua casa hoje. E foi na casa que eu morava. Sentou lá e disse: Requião, eu estou na presidência do tribunal, você está no governo do Estado, a responsabilidade pelo funcionamento da máquina, do judiciário e do executivo é nossa. Vamos sentar junto e ver o que a gente pode fazer de uma forma razoável, sã e democrática. Acabou o atrito. No dia seguinte nós pusemos grupos a funcionar e fizemos tudo o que era possível. Mas daí surgem as maravilhas, o auxílio moradia, o auxílio paletó, o auxílio creche, o auxílio... que é um desespero sindical. Isso num país pobre, em processo de recessão. Claro que tem que ganhar bem o juiz. Eu também quero ganhar bem. Mas o salário de juiz não é ruim. Não tenho como objetivo na vida passar fome. O salário atual de juiz não é ruim. Mas quando você olha 200, 300, 400... Não, são em virtude de decisões judiciais, mas decisão judicial para todo mundo. São decisões judiciais universais. Acumula para... Não, mas tem que ganhar bem e eles tinham que sentar e ver o que a República precisa. Não estão dizendo que baixaram R$10 um pouco mais do que do salário mínimo dos trabalhadores. Salário mínimo. E os nossos amigos querem auxílio paletó, residência e creche nesse momento. E agora tem um projeto que é para os filhos até 24 anos ter nova ajuda para estudar. Tem um projeto aí que claro, mas filho de juiz é um juizinho em gestação. Não precisa nem ver. Senador, deixa eu trazer uma pergunta de um leitor que ele mandou no fim de semana, já ansioso pela entrevista, tá vendo? Sobre 2018. O nome dele é Fernando Albuquerque, ele é de Curitiba. Relembrando a grande vitória eleitoral de 1974 do velho MDB, em plena ditadura militar, milagre econômico e contra a mesma mídia chapa branca atual, para piorar com a censura, poderia se repetir em 2018 o povo brasileiro eleger uma grande bancada antigolpe no Congresso? Eu imagino, é uma frente popular. Por isso eu estou insistindo numa... É um assunto delicado. Eu vi outro dia... Eu saio daqui agora e vou para a TVT bater um papo com o João Pedro Stedler, no ar, num programa lá. Bacana, meu amigo de muitos anos. Então eu já vi que o MST vai ocupar Porto Alegre. É claro que o MST tem uma participação nisso na luta, mas não é o MST que tem que ocupar Porto Alegre, é o povo brasileiro consciente da entaladela que entrou nesse processo que tem que ocupar. Nós não podemos ter uma pregação para convertido. Então, a frente, essa frente popular, tem que ser mais aberta, ela tem que envolver. Não temos que chamar mais quem veio à rua pedir o impeachment da Dilma de coxinha. Eles tinham informações, em cima das informações eles trabalharam. Eles têm que se mobilizar de novo em defesa do país, em defesa da fraternidade, em defesa do emprego, em defesa do empresário nacional, em defesa da consolidação do Brasil como nação. E para isso é preciso informação, mas não é com a formação do gueto, com a separação, que nós vamos resolver isso. Nós temos que abrir esse jogo. E o Lula tem que encarar a posição avançada e possível nesse momento. E essa posição que é combate ao capital vadio, ao capital financeiro,
abertura do Brasil em relação à mídia, para que as informações fluam, que o debate se estabeleça e que o brasileiro saiba o que deve decidir com informações sobre o que acontece aqui e no mundo. Isso é o fundamental. E o referendo revogatório. Como é que nós podemos admitir que o pré-sal, segundo aquele sujeito que é presidente, tal de parente, né? Deve ser parente do Trump. Ele disse que está custando $7 a extração do pré-sal no Brasil. Está sendo vendido a 50, 60, provavelmente vai a 100. Nós estamos eliminando os impostos. E no Senado teve lá um momento de vergonha. Eles queriam que fosse uma isenção até 2040, o Senado baixou isso para 5 anos, foi para a Câmara. Um artifício da mesa, em vez de pôr em votação e mandarem para frente de uma vez, e não precisava votar, porque é inconstitucional a ampliação a mais de 5 anos desses benefícios, mandaram para a Câmara para corrigir, e está até 2040 a isenção completa. Então o povo tem que entender isso e começar a grande discussão do futuro do Brasil. Agora, esta economia suicida do liberalismo econômico, da ausência absoluta de fraternidade, eu sou, nessa coisa, não é discípulo de nenhum revolucionário conhecido, eu sou discípulo do Papa Francisco. Não se pode servir a Deus e a mamão. O dinheiro é bom, o capital é bom. Quando ele é investido numa empresa que ele produz bens e serviços, ele inova tecnologicamente. Mas ele não pode dominar o mundo no seu próprio interesse e na sua multiplicação. O capital tem que estar submetido aos desejos da sociedade, à fraternidade cristã, se vocês quiserem assim. E ele tem que viabilizar o processo de evolução da civilização no Brasil e no planeta. E nós estamos entrando num beco sem saída na mão de um grupo de irresponsáveis. Eu nunca vi o Michel Temer, eu conheço ele há muito tempo, eu sou do PMDB, eu sou presidente do PMDB do Paraná e sou o filiado número 1 no estado. Nunca vi o Michel Temer me dizer que queria acabar com a Petrobras, que queria entregar o petróleo, que queria acabar com o direito dos trabalhadores, que queria diminuir o salário mínimo. Nunca vi isso, nunca vi. O que aconteceu com ele, então? Aconteceu que ele ficou prisioneiro da sua própria circunstância. Ele resolveu ser presidente da República, foi capturado pelo mesmo instrumento com que o diabo capturou, na minha opinião, o Sérgio Moro, a vaidade. E daí passou a agir em função dos interesses que viabilizaram esta sua presidência. Senador, eu queria trazer uma última pergunta do Ismael Moraes. Tá terrível esse Ismael, hein? Quase que não dá espaço pra gente aqui. Participação, praticamente o terceiro entrevistado aqui. É uma pergunta sobre o estado do Paraná. Pronto, agora. O Ismael é adepto do nepotismo. Não, nós temos é que ver o que é o melhor para o estado do Paraná. Agora, essa história também de dizer que o filho não pode ser, isso é uma bobagem monumental. O filho não pode ser. O cara não pode ter uma mulher preparada, por exemplo, que senão já é com grande qualificação, que é nepotista. Mas pode pôr amante no gabinete, contratar e pagar. O amante sabe, não vai fazer coisa alguma. Então isso tudo é ridículo, né? São artifícios para queimar a estrutura política. Eu vi a nossa simpática presidente do Supremo ontem na televisão dizer, não, eu quero saber como é que estão os salários em outros poderes. Comece na sua casa, presidenta, e sem sombra de dúvida a coisa vem como um castelo de cartas, como uma escalada de queda de dominós. Cai tudo. Começa aí no judiciário. Legal, senador, queria agradecer muito sua presença aqui, as pessoas gostaram muito, estão te elogiando muito aqui nos comentários, uma ótima audiência também, e agradecer ao Paulo pela participação, e é isso. Obrigada, gente. Vamos nos encontrar, os que assistiram o programa, os que vão assistir, vamos nos encontrar mais tarde na TVT, tudo bem, com João Pedro e vamos nos encontrar lá em Porto Alegre.
num fórum democrático, vamos discutir a democracia e vamos estender esse convite aos democratas do mundo, porque este problema que nós estamos sofrendo aqui é o problema que sofreu a Europa, o capital financeiro avançando em cima do Estado Social, querendo demolir tudo, estabelecer um controle, utilizando a robotização, o progresso científico para sua acumulação e não para a felicidade dos homens e das pessoas. O mundo está em crise, essa crise chegou aqui. Vamos tratar dela com inteligência. E este convite para Porto Alegre, dia 24 é o dia, vamos lá, dia 23. Daí diz, não, o judiciário transfere o julgamento, não tem importância alguma. O Porto Alegre, no caso do PMDB, ao longo da história do meu partido, foi o centro de resistência, de irradiação da posição firme, nacionalista e democrática. Capital do Fórum Social. Hoje não é assim em função da dispersão ideológica da cúpula, mas a base é a mesma. Nós não vamos falar com a base do PMDB, é com a base da sociedade. Vamos todos a Porto Alegre dar uma demonstração ao Brasil que nós, povo brasileiro, queremos participar dessa discussão. Que não é o Bradesco e o Itaú que vão continuar decidindo, num acerto com Moreira Franco ou Romero Jucá. É o povo que tem que ter informação e que tem que decidir o que vai fazer. Então, em Porto Alegre, minha gente, Porto Alegre é o marco do Brasil que viveu a crise e o Brasil que vai ser reconstruído a partir de uma eleição presidencial aberta. Se você não gosta do Lula, não tem importância alguma. Não é pelo Lula, é pela democracia, é pelo país, é pelo Estado Social, é pelos seus filhos, é pelos seus netos. Vamos lá. O Lula é um instrumento da mudança nesse momento. É o apelo que eu faço ao pessoal que está nos ouvindo agora. Valeu, minha gente. Obrigado, Gisele. Obrigado, Paulo. Senador. Estamos com saudade de você lá em Brasília. Gente, obrigada. A gente vai ficar com o vídeo do senador Roberto Requião das assinaturas solidárias. Bom dia. Olá, eu sou a Gisele Federici, editora do Brasil 247, e gostaria de fazer um convite a você.